Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ronald Emanuel. Vou falar um pouco sobre planejamento da capacidade, né, de capacidade, e demonstrar porque é tão importante saber essa métrica, né? Porque que a gente tem que saber controlar ela, qual o valor dela, né, no ambiente produtivo. Então aqui o livro que eu usei foi Administração da Produção e Operações, segunda edição, né? E o sumário, né, desse livro é na parte 2, lá se encontra lá, né, o projeto de capacidade, planejamento da capacidade. Primeiramente, a gente tem que identificar o que é a capacidade máxima de sistemas, produtos e serviços, tá? De sistema de produto e serviço. O que acontece? Uma unidade produtiva, ela é o quê? Aquilo que, entre inputs, é processado e sai produtos ou serviços. Isso é uma unidade produtiva. Aqui até coloquei que, assim, óbvio que ela vai ser dada no intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, um fogão, ele consegue produzir 15 unidades por ciclo, né? Então, naquele ciclo lá de 15 minutos, ele vai produzir aquele determinado tipo de produto, né? Aquela quantidade certa. E aqui também a gente tem a questão que a unidade produtiva ela pode ser o fogão, como eu falei, mas também pode ser um departamento, né? Quantos contratos eles conseguem passar, conseguem processar durante aquele período. Tem também o armazém, que no caso eles armazenam, então quanto que de capacidade produtiva de armazenamento de produtos essa unidade produtiva é capaz de produzir. Uma loja, uma fábrica, um hospital, uma simples máquina, como eu falei, e o posto de trabalho, certo? Então, a gente tem várias formas de avaliar a capacidade, e aqui embaixo temos, por exemplo, um departamento de montagem. Aqui você pode analisar, né, esse sistema, que ele tem mesas e tem pessoas, 5 empregados. Eles têm uma limitação, uma restrição, que é o quê? 8 horas por trabalhador. Na segunda legislação, você tem somente esse tempo para trabalhar por dia, né, com esses funcionários. Eles vão estar submetidos a uma mesa. Essa mesa tem uma capacidade de 3 pessoas, certo? Então, por exemplo, cada mesa dessa daqui só vai conseguir suportar 3, né? Então, você pode dividir aqui uma com 3 e outra com 2, certo? Como você tem 5 funcionários. E aqui, montagem por hora empregada, certo? Você tem essa unidade de medida aqui, tá? Então, o que acontece? Cada pessoa, cada funcionário vai conseguir montar 20 unidades em uma hora e por empregado, como eu falei. Então, a gente vem aqui, ó, faz esse cálculo básico para encontrar esse valor. 5 empregados, 8 horas por dia, 20 montagens, hora empregado. A gente consegue ter quantas montagens? Se a gente for analisar a questão da unidade de medida, a gente consegue cortar aqui empregado com empregado, hora com hora, e fica só montagem e dias. Você vai ter 800 montagens dia, certo? Isso é muito importante porque você sabe, esse aqui é o meu intervalo de tempo que essa minha unidade produtiva pode trabalhar. Mas também pode ocorrer situações que você vai precisar calcular a capacidade produtiva de alguma máquina, né, como eu falei no caso do forno. Algumas são mais complexas, como no caso desse departamento, né, e tem muitas variáveis, tem pessoas, tem a capacidade da mesa e assim por diante, tem essas restrições. Então a capacidade total, né, fazendo um exemplo aqui, um exercício, uma loja pode ser dimensionada em até 200 pessoas em média por dia. Isso aqui é a capacidade de atendimento, né? Mas atualmente está atendendo 120 clientes por dia. Então, olha só, a capacidade já está em 200, mas está atendendo 120. Logo, a capacidade é 60%. Né? Isso aqui, ó, 120 dividido por 200, que é o que tem disponível. Aí dá um valor, né? Você multiplica por 100, vai dar 60%. Ou seja, a loja está operando com 60% da sua capacidade, correto? No entanto, a loja pode operar... ele faz a seguinte comparação, né? A loja pode operar 110% de sua capacidade. A resposta é a seguinte. Muitas pessoas vão falar assim, a capacidade de um determinado equipamento, de uma determinada situação de unidade produtiva, está sendo ultrapassada, né? Esse limite está ultrapassado.
Mas só pode ser afirmado isso se o valor base de referência tiver sido violado. Por exemplo, vamos supor, 200, né? Tem 200 pessoas, aí vamos supor que chega a 220 pessoas. Significa que tem 100 e alguma coisa? Não. Só posso fazer isso se esse cálculo de capacidade for alterado. Esse cálculo inicial aqui, ó. 8 horas por dia, 10 atendentes, capacidade de 200 clientes, entendeu? Então tudo isso tem que ser alterado para poder você falar que a capacidade está sendo mudada. E você só pode comparar com o valor anterior. Né? Então uma capacidade foi projetada, só que você projetou uma nova capacidade. Então se essa capacidade foi maior, então ela, obviamente, ela comportaria muito mais pessoas ou qualquer outros produtos, sistemas, o que for. Comportaria muito mais, teria muito mais capacidade do que o anterior. Né? Aí sim você poderia afirmar que estaria funcionando a 110% do valor base. Aí o que aumentou? Por exemplo, se o número de atendentes ou número de horas de atendimentos ou diminuiu o tempo médio de atendimento de cada cliente, por algum motivo o serviço foi mais eficiente. Então aí você tem uma alteração, né, nesses parâmetros aí, certo? Então isso é muito importante. Né? Sem violar as referências básicas da definição de capacidade, é impossível ter uma capacidade maior do que 100%. Entendeu? Imagina aí, um copo ele tem, né, a sua capacidade, mas a partir do momento que você enche de água, você transborda ele só vai ter capacidade de 100%, que é o volume máximo que ele comporta. Ou seja, não tem como você obter uma capacidade maior do que isso, entendeu? Ele vai transbordar água, mas os 100% é o máximo que ele comporta. Há muitos fatores que dependem da capacidade produtiva. Então, de uma unidade produtiva, o objetivo é aumentar a capacidade produtiva, é necessário ter alguns fatores determinantes dessa capacidade. Então, por exemplo, a gente fez o cálculo, né, de capacidade, a gente verificou que a gente precisa aumentar essa capacidade. Por quê? Porque a gente está vendo que está chegando a 100% e está tendo ineficiência no sistema, certo? Então, com base nisso, você vai precisar fazer algumas mudanças. Algumas são fáceis de ser implementadas, outras são mudanças mais custosas, tomam mais tempo, ou são ambas, né? Elas são custosas e tomam mais tempo. Então, no caso da loja, é fácil contratar mais funcionários, né? Como eu tive aqui. Para a gente aumentar a capacidade, a gente aumenta o número de funcionários, né? Ou usar horas extras, né, se for viável financeiramente. No entanto, né, você fazer isso é mais fácil. Agora, aumentar a área construída da loja, né, para justamente esse parâmetro aqui, né, aumentar, que é, deixa eu ver aqui, esse daqui, por exemplo, né, que é de 20 montagens por hora. Para você, atender mais clientes em determinado tempo, você vai precisar de uma área maior. Aí sim, você vai precisar de uma mudança mais custosa e vai demorar mais tempo, óbvio. Então, é difícil já alterar isso aí. Então, fatores importantes na capacidade. Aqui já é um outro tópico que eu vou entrar, que são alguns trade-offs, né, que podem ser feitos aqui em relação à estratégia de instalações, tá? Mas isso aqui deixa para o próximo vídeo. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.